discutindo a inclusão nas escolas, públicas e particulares. Anderson, as escolas estão prontas, na sua experiência, assim, fisicamente para receber essa criança com portadora de necessidade especial? O mobiliário, o aparato de mobilidade, estamos prontos? Totalmente não, né? Precisamos avançar muito, o doutor Ilmira deve saber disso, né? Deve ter muito trabalho em relação a isso. Eu acho que nós avançamos, como eu já havia dito no outro bloco, inclusive na arquitetura, na acessibilidade, as escolas, né, com rampas, às vezes com elevadores, né, e outras estratégias do ponto de vista físico que garantam maior acessibilidade. Então, assim, afirmar que nós estamos totalmente prontos, não estamos, mas eu acho que a gente precisa avançar, o poder público precisa investir mais, né, nessa perspectiva, e os órgãos de fiscalização também têm que cumprir o seu papel, né? Então, mas eu queria chamar a atenção já para uma outra questão também, porque eu não acho que é só uma questão física, né? A gente falou aqui de formação de professores, a gente está falando, né, da estrutura física, da gestão, mas eu só queria trazer, assim, né, aproveitando da fala da Maria Ilmira, que pensar a inclusão, eu acho que a gente não pode só pensar na perspectiva dos estudantes com deficiência, ou estudantes com... Eu acho que não tem como desvincular hoje a discussão da inclusão social na educação ou na escola se a gente não associa isso com a discussão do que é a diversidade. Porque outros sujeitos, historicamente, eles também foram excluídos das escolas e em determinados momentos também segregados, que não só as pessoas com deficiência. Então, só queria chamar um pouco a atenção para isso, né? Quando a gente falar das diversidades, você citou muito bem a questão das relações étnico-raciais, das questões de gênero, né, de orientação sexual. Então, eu acho que a gente precisa ampliar e imaginar que a escola, né, todas as escolas, né, mas como eu sou gestor público, é a minha experiência na escola pública, mais do que nunca a escola pública tem que ser esse lugar que acolhe todo mundo e que incentive a convivência pacífica, democrática entre todos esses sujeitos, que todos eles têm o direito de estar ali, né? E que por alguma demanda às vezes específica ou de alguma particularidade é que a gente vai às vezes fazer um atendimento específico por conta daquele sujeito. Mas isso não quer dizer que a gente vai, né, impedir esse sujeito ou tirar ele dessa riqueza pedagógica, inclusive, né? Isso é qualidade para mim na educação, que é essa convivência com o diverso, com a diferença. Professora Lídia, posso apresentar para o telespectador a pesquisa? O livro está quentinho, tá? Acabou de sair da gráfica hoje. O que esse menino tem? Professora Lídia, quando o Anderson coloca da riqueza da experiência educacional, muitas vezes as famílias elas têm uma miséria na experiência educacional dos filhos, muita frustração porque não avança. Conta um pouco da história do livro. O que esse menino tem, afinal de contas? Bom, eu acho que eu estou... a foto é fantástica, assim. O que esse menino tem são os estudos de casos, não das crianças que têm uma deficiência verificada, mas que estão na escola já durante um certo tempo e ninguém sabe o que eles têm porque eles não aprendem a ler e escrever. Então, supõe-se que eles têm uma deficiência intelectual. E, na verdade, eles ficam no limbo ali dentro da escola, porque mesmo quando eles são assistidos por psiquiatras, neurologistas, pela equipe do AEE, por uma educação mais especializada assim, em termos pedagógicos, nada disso intervém assim, de uma maneira eficaz para fazê-lo aprender. Então, a pergunta é essa, assim, já que ninguém deu um diagnóstico, ele não tem um laudo, porque ninguém sabe o que ele tem, então supõe-se que ele tem uma deficiência intelectual. Então, ele está na escola, mas totalmente excluído de todos os processos que acontecem ali. E, às vezes, eu acho que a gente tem que considerar também que a escola, se a gente considera a escola um sujeito, então a escola tem problemas, tem sintomas. E as crianças também, cada uma, como os professores, também podem ter sintomas. E às vezes a dificuldade da criança ou é uma inibição intelectual, é um ponto que ela precisa resolver antes de se abrir para a aprendizagem. Então a gente intervém sobre isso, sobre um ponto assim bem da subjetividade que está bloqueando qualquer acesso, qualquer abertura dela ao que é da cultura, ao que vem do outro, às aprendizagens de uma maneira geral. Quando isso acontece, é muito interessante assim, que quando a gente consegue suspender a inibição, mesmo assim ainda tem uma defasagem escolar, porque esse menino está ali, mas ele está atrasado em relação aos colegas. Então, a gente faz uma diferenciação muito importante entre a intervenção clínica, que é essa que eu acabei de mencionar, e a intervenção pedagógica.
E essa intervenção pedagógica, ela é feita dentro da escola, com os recursos que a escola tem, no contraturno, na sala de AEE, com material, e que os professores, de uma maneira geral, são super preparados, e se eles têm a oportunidade de trabalhar de uma maneira mais individualizada com esse aluno, né, coisa que o professor na sala de aula não tem como fazer, a criança, ela rapidamente, ela chega, ela compensa essa defasagem, né, porque ele continua atrasado, mesmo quando ele se abre para a aprendizagem, ele continua atrasado em relação às crianças da mesma idade. E é muito importante que essas intervenções possam ser feitas para que a criança não escolha, e os pais, inclusive, o caminho da exclusão. Porque às vezes eles vão mudando de escola, aí fica mais um ano em outra escola, não deu certo, vão para outra escola. Aí depois, eles às vezes passam um ano em cada escola, isso acontece na rede pública, mas acontece na rede particular também. Tem alunos que estudam um ano em cada escola e, na verdade, eles estão quase que construindo de uma maneira esse processo de exclusão do sistema educacional. A foto que ilustra o livro, ela é interessante. E aí, doutora Maria Mira, eu fiquei pensando no clipe do Pink Floyd, The Wall, We Don't Need No Education, quando o professor coloca os meninos no moedor de carne, e aí eles viram uma massa única, né? Como que o Ministério Público pode defender esse menino que é diferente? É fácil acesso, precisa de advogado. O que é preciso fazer, doutora Maria, para poder ter acesso a essa defesa? Não, o Ministério Público é a casa do povo, é o advogado, né, da sociedade, é apenas chegar e colocar o problema que apareceu, né? Você fez essa colocação com esse vídeo, né, é extremamente interessante, porque no momento em que as escolas eram elitizadas, como o Anderson colocou, né, a educação ela era para um determinado grupo, e agora nós estamos com uma outra perspectiva, não é um grupo econômico, é para todos, né, e todas as diversidades têm que estar contempladas. Então, nesse sentido, do papel da diversidade, da defesa da diversidade, é que o Ministério Público da Educação, ele entra para promover essa educação plena, né, e que garanta uma acessibilidade plena também, né, que não pense apenas numa questão de homogeneizar esse alunado. O alunado, ele tem diferenças. Então, se o aluno, não é porque o aluno repete, como ela colocou, que ele tem que ser excluído daquele estabelecimento de modo algum. Então, nós vamos olhar para aquele aluno e tentar entender o porquê daquela repetência, o porquê da ocorrência de um determinado tipo de fracasso escolar naquele momento. E não excluir aquele aluno porque ele não alcançou um resultado. Não excluir aquele aluno porque ele não se enquadra num determinado padrão. Não excluir aquele aluno porque ele tem uma deficiência ou uma doença. Né? Deficiência não é doença. E tanto os alunos que têm uma doença como alunos que têm uma deficiência têm que estar contemplados nessa participação dinâmica que é a educação nas escolas. Anderson, a família está pronta para poder dar esse suporte? O diálogo com a família é um processo muito importante. Antes de responder especificamente, você me perguntou, esses canais de denúncia ou de defesa, ouvidorias, nós temos a ouvidoria, mas esse é um canal formal que é importante. Isso. Mas para além desses procedimentos mais formais que a própria estrutura do Estado cria, que tem a sua importância, você falou anteriormente também da participação, de fortalecer a participação na própria escola. E aí eu vou chegar onde você está falando. O Grêmio Estudantil é um importante, né? Eu acho que apostar na juventude, né? Como sujeito já de direito, que entende o que é o processo da escola, o processo da educação, e que eles também podem cobrar, eles também podem denunciar, fortalecer os colegiados escolares, né? Que é um dos canais de diálogo com as famílias, com os responsáveis dos nossos estudantes. Acho que fortalecer esse canal e potencializar outras formas de participação que não só esses que classicamente a gente conhece na escola, Grêmio, né, Conselho Escolar. Às vezes você tem associação de bairro, às vezes você tem grupos, associação de pais e mestres também, tem, né, em alguns lugares você tinha essa tradição, essa cultura, mas eu estou falando de coisas mais dinâmicas da sociedade, por exemplo, grupos culturais, né, que podem se envolver com a escola e que também podem trazer demandas para a escola, né?
outros processos de participação comunitária e política que também devem discutir a escola nos territórios onde elas estão. Então, não estou falando só desse... Agora, o diálogo com os pais, em momentos ele vai ser mais tranquilo, em momentos vai ser mais difícil, porque a gente precisa também nesse processo, quando a gente fala da formação ao longo da vida e da formação continuada, nós não estamos falando só de professores, né? Nós estamos também falando da sociedade e das famílias. Sim. Eu acho que nós avançamos muito na compreensão que a sociedade teve do que é educação para a diversidade, o que é educação inclusiva. E na medida em que a gente também forma os pais, a escola também como espaço de formação comunitário, não só dos estudantes, a gente enriquece esse processo de participação política, da cobrança, cidadãos mais conscientes, que conhecem melhor as políticas, eles vão cobrar mais e vão exigir mais qualidade, inclusive, do Estado. E, ao mesmo tempo, se engajar mais nos processos. E é uma meta do Plano Nacional de Educação, esse fortalecimento da gestão democrática. Exato. Né? A vivência, muitas vezes, do fracasso, ela deixa todos nós, enquanto sociedade, muito mal, né? Assim, porque como é interessante ver um jovem que é portador de uma necessidade especial tocar uma outra criança que não a tem e ver que os dois colaboram um com os outros. Isso é e constroem saberes, né? Você falou muito dos professores que constroem saberes no exercício. Os estudantes, as crianças, os jovens, eles também constroem saber nessa convivência com o outro. Isso é muito interessante. Eu já vi estratégias muito bacanas, né, de como que os estudantes de uma determinada escola, eles acolhiam, eles interagiam com algum estudante com deficiência. Compartilhar esse saber é fundamental, assim, porque as crianças ensinam. Esses casos, por exemplo, são casos em que as crianças ensinam, e foi um livro que foi pensado assim, para a formação de professores, porque tem a experiência de uma escola que pode ensinar para uma outra escola como que foi feita a intervenção, né? Porque para a gente é muito importante, assim, enquanto pesquisador, não apenas constatar uma determinada realidade, mas intervir de uma maneira positiva, assim, para que ele possa mover, sabe, se movimentar. Então, não adianta ir lá constatar o fracasso escolar, ou a exclusão, ou denunciar isso, mas fazer alguma coisa para que isso se transforme. Sim. E essa transformação é impressionante como ela é desejável pelas pessoas, só que às vezes as pessoas se veem um pouco sem saída. Então, quando você discute a partir do caso, a partir de uma família, assim, tem um caso nesse livro, assim, de que o pai ficava cobrando da família, como que esse menino vai ser doutor se ele não está passando de ano, ou se ele queria ser médico ou advogado, eram as duas profissões possíveis, como que na entrevista, né, com esse pai, ele também vai se apropriando da questão dele com o filho, que tinha uma dificuldade bem específica. Doutora Maria Elmira, Anderson, professora Ana Lídia, agradeço muito a presença de vocês. Durante muito tempo pensamos a identidade das pessoas. Identidade vem de idêntico. Viva a diferença, mas que possamos dar suporte à diferença. O Horizonte Debate termina por aqui. Interaja conosco através das nossas redes sociais. Acompanhe a programação da TV Horizonte pelo site que aparece aí na sua tela. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Um abraço.